Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. Eu não fazia ideia que isto era verdade, vamos ver se realmente é, não sei, mas a mim na escola sempre me ensinaram que o Pedro Álvares Cabral descobriu sim o Brasil, portanto vamos lá ver. Este vídeo que eu vou reagir é do canal Caverna Medieval, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição, deixem sempre um apoio no vídeo original, isso é muito importante. E vamos lá então aqui ao que interessa. Antes de mais nada, sigam-me no Instagram se vocês ainda não me seguem, o link está aí no primeiro comentário fixado, passem por lá. E é isso, bora lá então ver aqui porque é que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. Bora lá. Nós aprendemos que nas grandes navegações, Espanha e Portugal estavam tretando para saber quem tinha aí a maior piroca marítima. E nisso começou uma corrida pelas Américas. É uma boa metáfora, mano, gostei. Cristóvão Colombo, um genovês que curtiu uma exploração, chega por aqui em 1492, mais ali perto do México, mostrando pra galera que tinha umas terras para esse lado, ainda achando que tava indo pra Índia. No fim, a gente vai ver se foi isso mesmo. Américo Vespúcio, também um italiano de Florença, vem junto em 1497 e fala assim: não galera, não, vocês estão doidos, aqui não é Índia não, aqui é um lugar novo. Aí começa... Pois é, isso é uma história muito engraçada, eles achavam mesmo que ali era a Índia. Aliás, é por causa disso que os nativos americanos são muitas vezes chamados índios, é por causa disso. Aquela corrida, aquele desespero, Espanha e Portugal estão ali se estapeando, sai treta, sai tiro, e no fim, em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral desembarca no Brasil, em Porto Seguro, e não foi pra encher a bunda de cachaça e ouvir axé. Bom, foi isso mesmo, né, Bruno? Não, calma. Óbvio que foi isso aconteceu. Mas nesse vídeo eu quero discutir algumas coisas com vocês, algumas informações, uns detalhezinhos que são meio esquecidos, que põem uma dúvida se realmente Cabral foi o primeiro a chegar aqui e se a galera realmente não sabia que aqui era um continente novo. A gente vai explorar junto essa história. Ok, bora lá. Já sabe, machadada naval no like, se inscreve, sininho, compartilha com a galera. Bora fazer o Caverna chegar em 100 mil inscritos. Nossa história então começa há 500 anos atrás, em 1500... Não, essa história é bem mais antiga. Vamos voltar a mais de 2000 anos no passado, indo para a Grécia do século 3 a.C., quando um cara... será que é preciso ir tão para trás assim, tão para o passado? Um malandro chamado Eratóstenes, de Cirene, enviou duas estacas de madeira na Terra, e assim foi um dos primeiros a perceber que o nosso planeta Terra era redondo. E ainda não satisfeito, ele calculou... Aliás, isso é um feito impressionante. Como é que com 2 pedaços de madeira ele conseguiu provar que a Terra era redonda? É uma coisa incrível. E ainda hoje há pessoas que acham que a Terra é plana. Pois é. Hoje em dia, com toda a tecnologia que nós temos, há pessoas que ainda acham que a Terra é plana. E na Grécia Antiga, no século 3 a.C., já havia alguém que tinha descoberto que não era plana. A sério. É incrível. A circunferência da Terra, errando por muito pouco com a medida real que a gente sabe hoje em dia. Vídeo sobre isso aqui. Então, a galera já sabia há muito tempo atrás que a Terra era redonda e se você navegasse tempo suficiente, poderia dar a volta nela. Ninguém achava que ia cair no abismo, que tinha um elefante segurando uma tartaruga, segurando a Terra plana. Exato. Depois, pelo amor de Deus. Só de pensar nisso, só de falar isso já dá até um ataque cardíaco aqui, tá? Terra plana, pá! Só que há 2000 anos atrás... Terra plana, mano. É verdade, mano, ok? Quem acredita na Terra plana hoje em dia, os meus sentimentos. É só isso que eu tenho a dizer. Os meus sentimentos. Mas a galera não tinha tecnologia o suficiente e nem saco para dar a volta ao mundo. Não rolava. O mundo girava, basicamente, ali só na Europa, Ásia, Oriente Médio e o norte da África ali. Então todo o comércio, todas as cidades, tudo tava ali. Não tinha porque você se esforçar para tentar dar a volta ao mundo. Uns até queriam, mas não conseguia. Não tinha tecnologia, não tinha vontade. Deixa isso aí quieto. E mesmo porque em 200 a.C. a Rota da Seda já estava funcionando, levando mercadorias e riquezas da ponta leste da Ásia até a Europa dos romanos, passando pelo Oriente Médio e a África. Então estava tudo indo muito bem, estava tudo indo muito bom. Aliás, vídeo da Rota da Seda aqui para você ver depois. As cidades-estados italianas prosperaram horrores com esse comércio no final da Idade Média, no meio da Idade Média, com as cruzadas medievais e todo o comércio, a Rota da Seda. Mano, os italianos se mostraram ótimos comerciantes e os caras estavam estourando na riqueza. Tava jogando
jogando dinheiro pra cima, assim, ó. Antes disso tudo, ali pelo ano 1000, os vikings já eram grandes exploradores. Os caras saíram da Escandinávia e mano, chegaram até o verdade. Egito, até além, alguns dizem. Nessas, eles decidiram ir para o oeste, descobrindo a Islândia, a Groenlândia e finalmente chegando até o Canadá. Pronto! Então, na real, os vikings foram quem descobriram as Américas, muito antes de Colombo, 500 anos antes. É verdade isso. Isso aí é verdade. Eu já li uma vez um livro sobre isso e eu na época não sabia, fiquei muito impressionado. Mas é mesmo, não foi o Cristóvão Colombo que descobriu a América. Na verdade foram os vikings. E muito tempo antes mesmo. Vídeo sobre isso, Leif Erikson aqui. Tá bom, Bruno, beleza, mas por que você tá contando tudo isso? Tá misturando um monte de história. E o Cabral? Calma, é agora que a gente vai amarrar toda essa história que eu trouxe pra vocês. Primeira coisa, se só em 1499 o Américo Vespúcio pensou que aqui poderia não ser a Índia, por que caracas a Espanha e Portugal se esforçaram 5 anos antes, eles estavam em treta, eles se esforçaram pra fazer um acordo pra poder dividir as Américas no meio. Ah, mas Bruno, eles estavam dividindo o mundo, não só as Américas. Bom, aí já cai por terra a galera achar que a Terra era plana, porque os caras sabiam que a Terra era redonda. Exato. Eles dividiram o... É óbvio que eles sabiam, mano. Naquela época já sabiam. Isso aí é óbvio. Aliás, muitos anos antes já se sabia, muito antes das grandes navegações. Portanto, é óbvio que naquela época também já sabiam, né? Globo. E também eles já sabiam que as Américas eram um lugar novo. Cara, eles já sabiam, eles estavam dividindo o território novo que eles acharam, para não dar treta, para não dar morte. Fala assim, galera, vamos dividir essa merda no meio aqui, metade pra mim, metade pra você. Se você achar pra lá é seu, se eu achar pra lá é meu, bora. Só que pensa comigo, os vikings, lá no ano 1000, eles acharam o Canadá e eles voltaram pra Europa. A história se espalhou, tanto que a gente sabe disso, porque isso tá escrito nas sagas vikings, além de ter sítios arqueológicos no Canadá, comprovando essas vilas vikings no ano 1000, tá lá no meu vídeo. Toda essa história foi contada nas sagas vikings islandesas, escritas ali no século XII até o século XIV. Então toda essa história da chegada dos escandinavos ao Canadá tá lá na Europa, para qualquer um ler e ver. Esses textos estavam circulando por ali. Você acha mesmo que ninguém sabia que tava lá as terras, ninguém sabia que não tinha nada lá? Sabia, mano. Eu acho que sabia. A gente falou da Rota da Seda. É assim, eu lembro-me de uma aula de história que eu tive há muito tempo na escola. Foi para aí no 5º ano, ou seja, foi mesmo há muito tempo, e eu lembro-me que uma professora disse que o rei, eu já não tenho a certeza se era o Dom João IV ou, não sei ao certo, mas o rei de Portugal na época insistiu para que a linha do Tratado de Tordesilhas fosse movida mais para o oeste, porque dessa forma Portugal ia conseguir um pedaço das Américas, ou seja, isso indica que ele já sabia, o rei de Portugal nessa época já sabia que a América existia, não é? O continente americano existia, já sabiam disso. Portanto, sim, acho que realmente, eu acho que já sabiam há muito tempo, provavelmente por causa dos vikings, não é? Que tinham chegado ao Canadá. Certo? Tava tudo indo muito bem, tudo indo muito bom. A galera sabia que tinha umas terras lá, Pariu do Oeste lá. Sabia quanto era? Não sabia. Sabia o quanto longe? Não sabia. Mas sabia. Eu acho que quem não sabia era o Cristóvão Colombo, não é? Porque ele achava mesmo que estava na Índia, quando na verdade estava na América. Sabia que tinha umas paradas lá. Mas tava todo mundo feliz ali na Europa. Dane-se, pra quem tiver lá, tá aqui, Rota da Seda, comércio, todo mundo bonitinho. Os italianos felizes pra caralho, todo mundo feliz. Só que até que acontece uma coisa horrível. A Rota da Seda foi fechada. Lá por volta de 1400, com o declínio dos mongóis, dos bizantinos e a ascensão dos turcos, sim, os turcos que... Império Bizantino, acabou o comércio que ligava a Ásia à Europa. Lá no vídeo da Rota da Seda eu explico tudo certinho. Então até aí ninguém tinha muito interesse de dar a volta pro outro lado, achar essas terras aí. Só que agora tinha um ótimo interesse, principalmente os italianos que perderam a tetinha ali, tava mamando na tetinha da Rota da Seda, perderam, foi pro saco. Tanto que os primeiros grandes exploradores eram italianos. Lembra que eu falei? Colombo era genovês, Américo Vespúcio era um florentino. Então foi uma corrida de doido para dar a volta pela África, já que a gente não pode ir andando pela Rota da Seda, que os turcos estão lá. Gente, vamos dar a volta pela África e se fuder muito mais. Só que nisso os portugueses conseguiram sair na frente, eles dominaram tudo e os espanhóis precisavam resolver a parada e começaram a ir para o outro lado, tanto que o Colombo foi financiado pelos espanhóis para ir para o outro lado, achar o caminho para as Índias. Mas eles já sabiam que tinha umas paradinhas novas pra lá. Junto dessa primeira expedição do Colombo, que chegou aqui em 1492, tava um cara. E é agora que o vídeo vai ficar bom pra caralho.
Porque eu vou te apresentar um cara chamado Vicente Yanez Pinzón. Pinzón nasceu Primeiro europeu no Brasil, é isso? Então não foi o primeiro europeu no Brasil. Vicente Yanez Pinzón. Eu acho que é assim que se diz, não sei. Eu não falo espanhol. Mas então não foi mesmo o Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, é isso? Porque já houve outro europeu antes a chegar lá. Yanez Pinzón. Pinzón nasceu na Andaluzia de 1462 e desde cedo ele aprendeu a arte de navegar com o seu irmão mais velho, se destacando como navegador. Desde a adolescência ele já participava nas tretas ali entre Espanha e Portugal, provavelmente sendo um corsário a serviço da coroa espanhola, ou seja, ele era um pirata. Existem registros que aos 15 anos ele já estava saqueando embarcações do Reino de Aragão e da Catalunha durante Aos 15 anos, ok. Mano, eu aos 15 anos ainda não saqueava embarcações. Porra, mano, estou-me a sentir para trás, fiquei para trás. Guerras de sucessão de Castela, que para resumir, Castela virou a Espanha. Com esse histórico, ele foi o primeiro a aceitar o convite para se alistar na expedição de Colombo em 1492. Lembra? Porque ele queria chegar nas Índias pelo oeste. O cara foi tão bem nessa expedição do Colombo que no final dela ele se tornou o capitão de uma das suas caravelas, a Ninha. Então ele começou a fazer a sua vida nos mares, ele tinha experiência e ele tinha desejo de aventuras. Quando em 1498 a Espanha, que estava desesperada para dominar ali a rota para chegar às Índias, a Espanha fala assim: galera, a gente não tem dinheiro, tá meio difícil aqui, quer saber? Qualquer um que quiser fazer a viagem pro oeste pode ir, dane-se, vai! A coroa permite que qualquer um com grana e experiência pudesse fazer a exploração das Américas, não precisa do aval da coroa espanhola. Nisso, o Pinzón não pensou duas vezes, ele preparou a galera, a maioria eram seus amigos ou seus parentes, pegou a sua própria grana que ele tinha acumulado e em 19 de novembro de 1499 ele saiu do porto de Palos de la Frontera, lá na Espanha, com 4 pequenas caravelas que ele conseguiu comprar, indo em direção às Américas. Só para você ter uma comparação, Cabral saiu de Lisboa apenas em 9 de março de 1500, quase 4 meses depois do Ok, então o Pinzón saiu antes da Europa do que o Pedro Álvares Cabral. Pinzón. Antes do Natal de 1499, a expedição do Pinzón já estava no Cabo Verde, que é um arquipélago de ilhas ali na pontinha da África. Geralmente a galera ficava lá reabastecendo e esperando para atravessar, então eles ficaram ali um tempo e em janeiro eles partiram para a grande travessia do Atlântico. Como o Pinzón estava na mesma expedição do Colombo de 1492, ele ia seguir a mesma rota que o Colombo, para cair mais ou menos ali no México, que ele já tinha feito essa rota no passado. Só que vem um mau tempo. Por uma semana eles enfrentaram uma terrível tempestade, com ventos fortíssimos, tão ruins, que quase as 4 embarcações naufragaram. Mas, cara, essa desgraça foi maravilhosa no final. O mau tempo ajudou eles a atravessarem o mar mais rápido, em apenas 13 dias, e também alterou a rota da expedição, colocando eles um pouco mais ao sul. Aí, então, eles chegaram em 26 de janeiro de 1500 ao Brasil. Eles desembarcaram em um cabo, dando o nome de Santa Maria de la Consolación. Hoje, esse lugar se chama Cabo de Santo Agostinho e fica no Recife. Mano, a sério? Então não foi... Mano, eu não sei. Eu estou chocado com isto. Não foi mesmo o Pedro Álvares Cabral a descobrir o Brasil? Toda a minha vida foi uma mentira. Não pode ser, não pode. Eu não acredito. Mano, como é que... A sério, eu não sei o que dizer, mano. Eu sempre pensei que tinha sido um português a descobrir o Brasil, mas afinal foi um espanhol. Bem... Que aqui é que fica bom e sombrio, porque essa descoberta foi registrada de duas formas. A primeira em um mapa de 1500, feito pelo cartógrafo Juan de la Cosa. Hoje esse mapa se chama o Mapa do Juan de la Cosa, ou a Carta de Juan de la Cosa, e está exposta no Museu Naval de Madrid, comprovando que os espanhóis realmente chegaram aqui no Brasil antes do Cabral. Esse conjunto de cartas que foi escrito... Então os espanhóis chegaram ao Brasil antes dos portugueses. Eu não acredito nisto, não pode ser. Nessa expedição, descrevem a fauna do Brasil. Um cronista da época italiano chamado Pietro Martiri relata o que foi escrito pelos exploradores espanhóis na expedição do Pinzón. Viram um novo animal, como que monstruoso, que tinha corpo e focinhos de raposa, a garupa os pés de trás de macaco e os da frente quase como de homem, as orelhas como de morcego. E aí, que animal é esse? Me conta aqui embaixo. Tá, Bruno, mas por que isso então não tá oficializado? O que a gente não aprende? Enfim, por que a galera fala, ah, não, foi o Pinzón que chegou aqui primeiro?
dois probleminhas. Lembra, essa foi uma expedição privada do Pinzon, financiada apenas pela sua grana, então no final ela foi um fiasco financeiro. Eles não conseguiram lucrar nada, não levaram nada daqui, levaram os índios e ainda teve uma treta com os índios, então eles tiveram que voltar com as mãos abanando. O segundo problema, e pior, o Tratado de Tordesilhas. Ele tinha acabado de ser assinado, lembra, em 1494. Então aquelas terras eram de Portugal. Onde o Pinzon chegou não era da Espanha, era de Portugal. Se a Espanha falasse que foi um espanhol lá, ia dar uma treta. Ah, então é por causa disso. Porque aquela área era de Portugal. Ok, agora tudo faz sentido, mano. Agora estou a entender. Ou seja, eles nem assumiram que chegaram lá primeiro porque aquela zona era portuguesa, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Então, para não haver problemas, eles simplesmente não disseram nada, né? Eu não tinha noção disto, não fazia ideia mesmo. Gigantesca. Como o Pinzon não foi pra lá, em teoria, a mando da coroa espanhola, a galera meio que escondeu o caso, deixou isso como um documento sigiloso e a vida seguiu. Cabral chegou e todo mundo hoje aprende que foi ele que descobriu o Brasil. Não tá errado, foi ele, o português, que descobriu o Brasil. Aliás, tem uma história de um outro português que chegou antes, isso fica para um próximo vídeo. E você viu aqui que nem mesmo foi o Colombo que descobriu as Américas. Os vikings chegaram 500 anos antes. Então já clica nesse meu vídeo aqui e vai... Bem, é isso. O link do vídeo original vai estar aqui na descrição. É do canal Caverna Medieval. Deixem lá um apoio. Fiquei meio chocado agora com isto. Eu não tinha noção, mas... enfim, não é? É o que é. O que é que podemos fazer, não é verdade? Mas realmente eu fiquei um pouco desapontado por não ter sido um português o primeiro a chegar ao Brasil. Mas enfim, não é? Para efeitos oficiais foi, né? Porque os espanhóis na época não podiam admitir que tinham lá chegado primeiro por causa do Tratado de Tordesilhas. E outra coisa também é que o Cristóvão Colombo não chegou à América em primeiro lugar, não é? Os vikings já lá tinham chegado antes. Quem diria? Quem diria? Digam aí o que é que vocês acharam, pessoal, comentem aí em baixo. Não vou embora do vídeo sem deixar um like, isso é muito importante. Cliquem no sininho das notificações e no botão de se inscrever se ainda não o fizeram. E é isso, amigos. Muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso. E muito obrigado a todos os que já são membros.